Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Dileto ouvinte, com alegria, saúdo você e sua família. Sou Dom Adair, bispo de Formosa, Goiás, rezando com toda a nossa diocese, com todo o nosso povo e com você também que nos segue de outros lugares. Hoje, dia de adoração, dia de rezarmos pelos sacerdotes, pelas vocações, pela santificação dos nossos padres e pela perseverança dos nossos seminaristas. Ontem nós lembrávamos na liturgia a vida consagrada, todos os religiosos e religiosas que também devem ser destinatários das nossas orações. Nesses tempos extraordinariamente perversos e difíceis, a Igreja precisa rezar muito intensamente pela santificação do clero, dos sacerdotes e também dos religiosos, pois a ação do mal, ela é uma crescente nesse campo da Igreja. E os leigos, as pessoas de boa vontade, os sacerdotes de oração, os religiosos de profunda oração, devem empenhar-se sempre mais nessa intenção. Eu sei que muita gente já não crê mais no poder da oração, até mesmo sacerdotes que, em grandes dificuldades interiores, já não têm esta convicção de que a oração pode nos salvar, pode nos dar uma chave de felicidade e contentamento espiritual. Nós estamos meditando os ensinamentos da Beata Conchita sobre os vícios e as virtudes. Hoje ela nos apresenta a virtude da delicadeza. A delicadeza é uma qualidade e uma bela e fina virtude, diz ela. É filha da limpeza e do amor a Deus. Tem seus obstáculos, quer como qualidade, quer como virtude. Como qualidade, seu obstáculo é o amor próprio. Como virtude, seu obstáculo são os escrúpulos. Ambos têm consequências fatais. O amor próprio é aquela tentação de sermos o pavão, de pensarmos que somos o ser mais bonito e por aí vai, é tornar a nossa vida ensimesmada, é a gente incensar a gente mesmo. É como dizia os antigos, a coruja gavando o seu toco. Então esse incenso que nós damos a nós mesmos, esse amor próprio, essa vaidade, ela é tremenda, ela é contra a delicadeza. E o escrúpulo é aquela doença também que vai entrando na vida das pessoas que acha que tudo que faz é pecado, precisa confessar todo dia, precisa fazer penitência e arrependimento a toda hora. A gente não pode ter esses escrúpulos. Uma coisa às vezes muito simples, que você já entra em parafuso, em confusão de consciência, pensando que aquilo vai te levar para o inferno. Virtus et media, já dizia o velho Aristóteles, e Santo Tomás retoma isso na sua filosofia e na sua teologia. A virtude está no equilíbrio. Ela fala da delicadeza espiritual, que é semelhante a uma pureza da alma, que faz com que a consciência lastime quando mínima falta, ainda que não chegue a ser um pecado. Essa delicadeza, essa sensibilidade espiritual em que você se policia para não fazer nada que contraria a sã bondade de Deus. Alguém me perguntava há alguns dias atrás se é possível viver esses ensinamentos de Jesus à Beata Conchita. Eu digo para você que está com essa dúvida que não é impossível, porém não muito fácil. Mas os santos viveram. E eu creio que nós podemos viver. Talvez o relativismo, o
peso do mundo de pecado, das misérias que são jogadas dentro de nós a cada instante, nos leva a desacreditar na possibilidade da santidade. Aí você nega a graça de Deus. Confiemos na graça e vamos tentar colocar em prática esses ensinamentos. Não é impossível viver essas graças, esses ensinamentos que a Beata Conchita coloca para nós. Cristo viveu, Nossa Senhora, os santos, então nós também precisamos viver. E a gente começa o caminho da vivência disso, tomando consciência que existe estas virtudes. É uma virtude muito útil e eficaz, a virtude da delicadeza espiritual, para manter limpa e pura a alma aos olhos de Deus. A delicadeza espiritual tem consigo a luz divina para conhecer e detestar as faltas, e é um dom especial do Espírito Santo concedido às almas prediletas. Não pode manter nem sequer admitir sem pena a mais leve mancha da alma. Que grande e que útil para o espírito é esta virtude angélica e bendita. Faz com que a alma sinta pena do pecado num grau extraordinário. Na delicadeza espiritual perfeita, essa pena interior, esse medo de desagradar a Deus, transforma-se numa dor sobrenatural. A alma não sofre apenas por ver-se manchada, mas também e sobretudo por ter ofendido a Deus e Senhor. Essa pena machuca e não descansa até experimentar uma plena e efetiva contrição. Contrição é o arrependimento, é a tomada de consciência daquilo de errado que nós praticamos. A delicadeza é companheira da contrição, porque nasce na alma para, por meio do amor de Deus, se expressar. A contrição perfeita, dizia Santo Tomás de Aquino, é aquela em que a alma chora o seu pecado, em que há uma dor sobrenatural no profundo de nós em razão do pecado que cometemos. É uma graça peculiar do Espírito Santo. A alma delicada não peca, e a alma que não peca se salva. Quando chega a falhar, logo se arrepende e se humilha, e chora seu pecado ou sua falta. Certamente, nela não sobrepuja o amor próprio por ver-se feia e machucada, mas o amor a Deus continua sendo seu norte. Por isso sofre, e por sua infidelidade morre de pena ao considerar a bondade infinita de Deus. Muitas graças e méritos são alcançados em favor da alma feliz que pratica essa virtude. Seus inimigos são o mundo, a vaidade e os escrúpulos, seus únicos apoios, a humildade e a pureza. Que tal a gente começar a buscar esta virtude e colocá-la em prática? A pureza, a delicadeza espiritual, que nos leva a tomar essa ojeriza do pecado, esse nojo do pecado e esse desejo grande de fugir dele quanto for possível. Nós estamos nessa estrada de Deus e nela continuaremos. A aclamação ao Evangelho desse dia de São Brás, 3 de fevereiro, padroeiro das nossas gargantas, nos apresenta Marcos 1,15, um versículo fabuloso de Jesus: convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Essa palavra de Jesus, ela vem corroborar toda esta necessidade de nos empenharmos nessa delicadeza de alma, delicadeza espiritual. Uma alma convertida que se deu a Deus, ela é capaz de lutar contra as misérias que sujam a nossa alma. Eu sei que muita gente já não tem mais esse prisma em suas vidas de viver a pureza, a santidade,
pois há muita gente hoje cristã, tanto na Igreja Católica como também nas outras denominações cristãs, que já estão cegas ao pecado, que já não tem mais a compunção interior de arrependimento, já vive uma vida contínua de pecado. E o mais triste é que esta vida não tem mais o arrependimento. Isso nós chamamos na moral de consciência laxa. É quando a sua consciência já não desperta em você o remorso, o arrependimento, a dor interior de ter ofendido a lei de Deus, de não ter feito a vontade de Deus. Porque o mundo hoje é assim. Esse mundo enorme que nós vivemos, todo esse aparato cultural, toda esta investida de New Age, de nova ordem, tudo isso coloca dentro das pessoas o relativismo em extremo, em que você já não vê nada como pecado. Tudo é normal, tudo é possível, você pode fazer tudo. Deus lá em cima e nós aqui embaixo. Deus cuida do céu e nós cuidamos da terra e de nós mesmos, sem contar com a intervenção dele. Quando a gente estiver sofrendo muito, quando você estiver num confronto com você mesmo, encontrando seus limites, você pode até gritar por ele. Mas Deus não conta, a gente não precisa mais da lei de Deus na nossa vida. Essa é a ideologia, é esse relativismo medonho que nós estamos vivendo no mundo, e isso é uma chaga, é uma doença que está dentro da igreja, que está dentro de mim, está dentro de você, está dentro da nossa sociedade. Mas nós queremos dizer não a isso. Nós queremos ser cristãos que crê na vida eterna, porque tem muita gente que está na igreja, mas não crê mais na vida eterna. Não crê mais nada depois da morte. E por isso não crê mais na Eucaristia, não crê nos sacramentos, e faz da igreja aquilo que o Papa Francisco já condenou várias vezes, uma ONG. A igreja não é ONG. A igreja é a epifania do mistério. A igreja existe para nos salvar, para nos ajudar ao encontro de Deus. E nesta peregrinação nossa, a gente nunca perde por buscar essa delicadeza espiritual, este amor a Deus, esse respeito à sua lei e esta obstinada luta contra a impureza e o pecado. Pai Santo, Deus de amor, dai-nos a delicadeza espiritual para melhor te amar e servir o próximo, para melhor praticarmos a justiça, fazermos o bem neste mundo, em profunda e estreita configuração com seu Filho Jesus, nosso Senhor. Conceda-nos, Senhor, nesta manhã, a intercessão de São Brás, bispo e mártir, para que possamos alcançar esse padrão de excelência espiritual e alcançarmos a delicadeza de alma, este amor, essa candura interior que nos dá a alegria de sermos de Deus e o remorso de não buscar nenhum mal, nenhum pecado em nossa vida. Amém. Pela intercessão de São Brás, bispo e mártir, livra-te, Deus, de todo o mal e do mal da garganta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um dia na paz, uma boa adoração para você nesta quinta-feira e até amanhã, se Ele nos permitir.